bom dia para você, uma excelente quarta-feira. Já estamos no meio da nossa semana de estudos e eu quero você aí com a sua lição na mão, acompanhando comigo o nosso estudo de hoje que fala sobre mande embora. A lição começa dizendo que nas regiões não alcançadas, muitos tinham um desejo, tinham aquela esperança no coração, queriam com muita intensidade conhecer o Mestre. Só que na época de Cristo, tinha uma coisa que impedia os israelitas de levar a esperança, de levar o Messias, de levar a pregação do Evangelho para as outras cidades, como por exemplo Tiro e Sidom. O quê? Preconceito. Esse povo tinha um preconceito tão enraizado dentro de si, a ponto de que eles não conseguiam olhar para essas pessoas como pessoas. Eles olhavam para elas como pessoas sujas, como a escória da humanidade, por conta do preconceito que vinha enraizado, passando de geração por geração. Então, eles estavam tão cegos por conta desse preconceito e para as oportunidades que acontecia que não rolava ali a pregação, por conta da cegueira na qual esse povo vivia. Só que hoje, nós também temos algumas pessoas que não são assim as mais observadas, as mais olhadas, as que a gente mais quer pregar o evangelho. E assim como Jesus não se importava com as etnias, o mesmo deve acontecer com nós hoje. Nós não devemos nos importar com a etnia de ninguém. A pregação do evangelho deve acontecer para todos. Na nossa lição, a gente vê hoje a respeito de uma visão que Pedro teve, que está lá retratada em Atos 10. O que acontece nessa visão? Pedro, ele tá lá, esperando o almoço, e ele vê um lençol cheio de animais considerados imundos descendo. E, durante essa visão, foi dito para ele 3 vezes para que ele pegasse esses animais imundos e comesse. Só que o que acontece? Ele não queria consumir, porque a gente sabe que tem ali uma listinha lá em Levítico que fala a respeito dos animais imundos e aqueles animais não deveriam ser consumidos. Só que aí tem uma galera que interpreta essa visão de forma equivocada e fala que ali Jesus purificou todos os alimentos. Não! A visão não trata sobre isso e Pedro mesmo explica, porque ele entendeu a visão e eu vou explicar ela para você aqui agora. Ao trazer essa visão representando as pessoas gentílicas através dos animais imundos, Deus queria fazer o quê? Queria fazer com que Pedro compreendesse que todas as pessoas eram merecedoras do amor de Cristo. Então a gente viu aqui, ao longo da visão, que a voz foi falando para ele, até que foi recolhido o lençol ao céu. E Pedro, ele estava ali perplexo, querendo entender qual que era o significado dessa visão, até que lá no verso 34, ainda em Atos 10, ele diz o seguinte: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O Espírito Santo, através da ilustração do lençol com os animais imundos, fez com que Pedro compreendesse que todas as pessoas devem receber a mensagem do Evangelho. Dentro desse contexto, a gente consegue entender um pouquinho mais a respeito ali das lições tiradas dentro de Tiro e Sidom. Porque nós vemos que Jesus e a interação dele com a mulher Ciro-Fenícia, a mulher que pelos judeus era vista como pedra de tropeço, mas pelos gentios era vista como mãe amorosa, os próprios discípulos aprenderiam com aquela situação. Porque eles precisariam, a partir daquele momento, vendo o exemplo do mestre, compreender que, mesmo ela sendo de uma etnia diferente, o mestre dedicou o tempo a ela. Que preconceitos nos impedem de ver as necessidades dos que vivem hoje nas áreas urbanas? Que oportunidades Deus nos proporciona nas cidades para expandir nossa compreensão de missão, confrontar nosso nacionalismo, orgulho espiritual e intolerância? Eu nunca morei em sítio, eu sempre morei na cidade. Então, para mim é um pouco difícil de ver
dessa forma? Porque eu sempre fiz ações missionárias, trabalhos, né, para Deus dentro das cidades. Mas sim, é um pouco complicado lidar com algumas pessoas, principalmente em cidades que são muito pequenas e têm uma religião muito forte. Então, quando você vai apresentar algo novo, as pessoas se fecham. Então, mesmo sabendo que essas pessoas se fecham, que talvez seja um trabalho um pouquinho mais árduo, mais difícil, nós não podemos nos fechar para a pregação do evangelho. Nós temos que continuar insistindo para fazer com que essas pessoas tenham o desejo de conhecer a Jesus. Jesus pacientemente ensinou seus discípulos, que ainda não entendiam completamente, que o grande plano divino da salvação era para toda a família humana, não apenas para uma nação ou um grupo étnico. O Espírito Santo pode nos ajudar a vencer a intolerância e o preconceito, a fim de completar a missão nas cidades. Se você tem dificuldade de pregar o evangelho por conta de preconceito com alguém, com alguma cidade, com alguma cultura, ore. Ore muito para o Espírito Santo trabalhar em você, para você perder esse preconceito e poder ali ajudar as pessoas que tanto precisam, que são merecedoras, que mesmo sendo pecadoras como eu e você, Jesus morreu por elas também. E elas merecem saber do plano da salvação. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos, mas claro, aproveita que você está aqui e compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe.